Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este é mais um vídeo com o tema O Começo. E neste vídeo eu vou colocar dois temas juntos, que são dimensões e encarnação. Então, os vídeos com esses temas são vídeos que eu vou estar indagando, tentar fazer uma engenharia reversa na nossa realidade, tentar entender como as coisas começam, como tudo começa, né? Claramente, ao ponto de vista de história, ao ponto de vista do indivíduo, porque o todo não tem início, não tem fim. O que você é, essa percepção de vida, de existir, que você é, não tem início, não tem fim. O que tem é os meios ao que você utiliza. Todos esses meios terão um fim, só que você é o que antecede tudo isso, e então não tem nada que se preocupar. Então vamos lá, dimensões e encarnação. As dimensões, eu já até explanei em vídeos anteriores como, né, o que é uma dimensão, primeiramente, né? O que é uma dimensão? Dimensão, você tem uma vibração X aqui, e você vai ter digamos que algo que está vibrando acima, com maior potencial energético, e coisas que estão vibrando com menor potencial energético. A mesma coisa, ela pode variar, de mais para menos, né? Digamos assim, ad infinito, esse mais para menos. Vai depender só dessa manifestação, né? Claro que as manifestações, a tendência surgir uma manifestação, ela sempre vai começar a aumentar o seu potencial energético. Então ela sempre vai vibrar mais. Então nós, por exemplo, nós qualificamos denominamos a nossa dimensão como terceira dimensão. Então aí nós falamos que vamos para a quarta, quinta, sexta, né? Seres mais evoluídos que vem da sétima. Então seria isso. Essa dimensão é como, por exemplo, eu faço uma analogia a uma estrada. Você está na estrada, você está no quilômetro zero. Você não consegue ver quem está no quilômetro 100, né, mas consegue ver quem está mais nas proximidades. E você, para ir do 0 ao 100, né, no quilômetro, você tem que fazer um percurso linear, né, de distância, né? E as dimensões é diferente, né? Ela é vibracional. Então quem está no 2, 3 está numa vibração diferente, então tem que elevar a vibração. Então nós podemos fazer uma viagem à distância, mas ainda não conseguimos fazer uma viagem dimensional. Então estou na terceira, eu quero pular fisicamente, digamos, embora nós estamos nessas todas essas dimensões, né, mas eu quero ir da forma que estou para a próxima, para que está do meu lado, né, quarta, quinta, sexta. Então isso a gente não consegue. Então creio eu que isso que configura a prisão da Terra, é uma prisão dimensional, né, que acaba sendo uma prisão física também, né, a prisão física, mas principalmente uma prisão dimensional. Pois talvez um vídeo eu fale mais sobre isso, né? Então como que começa as dimensões? Quando começa a haver essa separação das dimensões? Então vamos imaginar lá. Então surgiu ali uma esfera. Vamos tentar imaginar a nossa galáxia, né? Tem ali que é uma espiral, que é a Via Láctea. Então ela tem ali uma espiral, ela tem um centro e vai ter na sua periferia, ela vai expandindo a periferia dela. O centro, assim como começa uma cidade, começa ali o miolinho, algumas casinhas, né? Então começa algo muito pobrezinho, né? Vamos supor, as coisas de madeira, rua de terra, né? E aos poucos, o que acontece com aquela cidade? Ela vai expandindo. Como tudo, segue sempre a mesma mecânica, né? E vamos supor, digamos que, dependendo da região, do relevo ali, né, se for uma planície, né, um planalto, ela vai como uma forma circular, né, vai expandindo, né. Agora ela varia de acordo com o terreno, né, se o terreno for acidentado, então ela não vai ter um círculo tão perfeito. E com o passar do tempo, o centro, ele que foi o primeiro, ele vai evoluindo, né, então as casas vão tornando de alvenaria, né, ali que tinha uma sobradinho já vai aumentando, você vai começar a ter prédios. Então a coisa, digamos, tecnologicamente ela avança. E a periferia, as primeiras casas vão ter a aparência das primeiras que foi ali no centro. Então já vê a diferença, né? Então se você está em qualquer grande cidade, você no centro, você vai para a periferia, você vai ter, digamos, barracos, né? Barracos, ruas de terras, né? Assim, o exemplo de como surgiu ali o primeiro. Então surge um centro, esse centro começa a expandir, então a nossa galáxia. À medida que se passa o tempo, o miolo ele se aumenta em potencial energético, né, e começa a expandir para os lados. Os lados, as beiradas, sempre vai ter aquela característica de início,
porque se está começando nas beiradas também. Né? Não é algo que tem um potencial energético incrível que já começa. Não, ele começou pouquinho, fraquinho, né? do 1. Então ele vai evoluindo e, vamos supor, eu comecei do 1. Tal, aí eu virei 2, aí do meu lado surge um monte de 1. Aí eu viro 3, aí aquelas que era 1 virou 2 e do lado deles mais um monte de 1. Né? Então sempre quando começar, não tem 0, vai pro 1, 1, né? Então vai ter que sempre essa característica. O centro sempre vai ter o maior potencial energético. Essa é uma mecânica. Então toda coisa que tem um centro vai ter o maior potencial energético. Então à medida que você ter uma fogueira, um bom exemplo, tem uma fogueira. Se você está longe, você sente um calorzinho. Vai chegando perto, vai sentindo aquele calor muito forte. Então é mais ou menos isso, né, que acontece. Então o Sol, poderia já ter pulado já para o Sol, né? O Sol, tá ali o Sol. Então à medida que você... Dizem que o Sol é frio, né? Então não vai usar... Não vai... Suponhamos que o Sol é quente, que emana aquele calor. Eu acredito que o Sol é frio. Né? O calor é gerado pela radiação que chega e interage com o planeta. Né? Não teria calor, fogo para ter no espaço, porque o espaço é gelado. As pessoas saem do espaço e ela congela. Então é uma relação que tem entre orbes que causa o calor. Então suponhamos que o Sol seja quente. Né? Então, por que esquenta quando eu estou chegando? Porque vai ter uma relação também entre você e o, né, o ambiente lá. Mas vamos suponhar que, né, é quente. Então, à medida que quanto mais próximo do Sol que você chega, maior vai ser a radiação e a temperatura que vai se sentir. Né? Quanto mais longe, mais diferente. Então, mas nós estamos tratando de matéria, que é o que vai definir ali as dimensões. Porque todas as dimensões, tudo que começou a existir, não tem nada. Apareceu um pontinho, é matéria. Né? E a matéria é igual em todas as dimensões, ou seja, átomos, e se você for pesquisar o átomo, você não vai encontrar matéria nenhuma. Então, por mais que um cientista desenvolva parafernália tecnológica para desmiuçar o átomo, ele não encontra matéria. A gente encontra isso aqui, mas a gente vai pesquisar isso aqui. É moléculas. Moléculas são o que? Átomos. O que são átomos? São neutrínos, prótons. E o que é isso? Sempre vai achar espaços vazios entre essas matérias. Né? Ou seja, tudo a mente criando, né? Tudo uma criação desse todo. Uma manifestação mental. Então, ok. Surgiu o início, o começo, o centro. Então, o centro ele tem uma vibração X. Né? À medida... Então, vamos suponhar. Né? Supor. Então, esse centro ele desenvolve... Ele se cria ali uma civilização. Digamos, um Sol central. E a energia ela expande, né? Essa vibração se cria outros mundos mais distantes. E quando, assim como no quilômetro de distância, o que está perto você consegue ver, mas se for muito longe, você já perde o contato visual. Né? Então o que acontece? A coisa vai expandindo e vai, né, se alargando. O centro ele sobe de vibração e ele consegue ver. Ele vai, digamos, para a sétima. Para a décima. Né? Então o 10, eu consigo ver as casas que estão ao meu redor, que estão em 9. Você está no centro, você vê as casas ao seu redor. Aqui está em 9, consegue ver o que está em 8. E eu até consigo do 10, eu consigo ver o 8, o 7, o 6. Né? Mas à medida que você vai se tornando mais longe, eu já perco um contato. Então se eu partir do 10 e for passando casa por casa, fazendo um caminho linear, eu consigo trafegar como se fosse uma cidade. Que é a coisa, tipo, eu fiz uma escala, eu fiz um caminho. Né? Mas se eu, na energia que eu estou aqui do 10, for pular para 1, eu faço um salto. Eu chego aqui e eu não vejo nada. Cadê as casas? Cadê as casinhas que tem ali? Não tem nada. Por quê? Porque eu mantive minha energia no 10 dessa dimensão. Então eu não fiz aquele caminho, aquele percurso de se adequar à vibração. Que é isso que a gente faz. Quando eu fico um tempo numa casa, eu estou me adequando à energia daquela casa. Então ela está mais próxima à energia daquela outra casa. Então eu vou para aquela outra casa, já está mais perto, eu não sinto um baque tão grande, e eu me adequo, e assim eu vou passando de casa em casa, né, descendo ou subindo as dimensões. Agora se você faz um pulo, você manteve a do 10. Aí você chega, você... Né? Cadê? Não tem nada aqui.
né? Está em uma outra dimensão, uma outra frequência, né? Por que isso acontece? Potencial energético. Criou, aquela coisa vai evoluindo, vai se aumentando em potencial, as próximas que vão seguindo, elas começam do zero, né? Isso tem a ver com a vibração, com a frequência. Então a frequência de uma vibração maior, ela vai aumentando. Então assim como uma roda de bicicleta, pega ali uma roda de bicicleta, você tá vendo os raios, né? O raiamento é aquelas coisinhas que passam assim. Então se você girar ela devagar, você ainda vê. Só que se você aumentar, né, ficar batendo assim, ela vai aumentar o giro, você já não vê mais os raios, como se fosse um vazio, né? Por quê? Porque a frequência ali aumentou, a coisa está vibrando maior, então está numa outra, digamos, no outro plano, né? Nesse outro plano, o tempo em relação a quem está no 1, né, quem está lá no 10 passa mais depressa, ele é muito mais acelerado, né? Então você tem aquela dos abduzidos que vão, né, fica 15 minutos fora, volta tudo barbado, né? Ou seja, 15 minutos ficou dias lá fora, volta, o relógio está marcando mais, saltou alguns dias no relógio, né? Então é essa a diferença que você tem, porque lá a coisa vai se acelerando. Então essa percepção às vezes do tempo acelerar, às vezes é isso, nós estamos, não que aqui está mais acelerado, não, está igual. O tempo, a percepção, ele passa igual em todas as dimensões. Então se eu for numa décima, eu vou sentir o tempo passando da mesma forma que está passando aqui, né? Mas isso de sentir o tempo mais acelerado é das pessoas que já estão com o pé numa dimensão acima. Então se sente a coisa mais ou menos acelerada, né? Então, ok. Então, assim se começam as dimensões. Você tem o centro vibrando muito mais alto na décima, e as periferias vão começando, vão ter variações de níveis de densidades de matéria, porque vou supor, a frequência ela aumentou, aumenta a vibração disso aqui. É a tal ascensão, né? Quando um mestre ali ascende, ele consegue a ascensão, ele vai para um outro plano. Ele acende esse corpo a outro plano, então ele some, desaparece. Então ele quer se manifestar, ele vem, fica denso, aí é um processo mental, algo dele, que ele consegue, e consegue plasmar o corpo físico. Então são seres que vêm e se materializa. Processo que pode ser feito, como tudo, com a tecnologia também. Então assim como nós usamos essa tecnologia para várias coisas, também tem essa tecnologia dimensional, que nós estamos sendo privados dela. Ou nos mantendo ignorantes, porque nós usamos essas ondas de rádio, né, celular, já usa a tecnologia dimensional. Mas para benefício, né, para fazer essa viagem dimensional, e nós estamos sendo privados. Então nós temos essas características, né, do nível de densidade material. Então essa matéria se acelerar, ela vai para uma outra dimensão, ela fica mais sutil, some, né? E parece que também para baixo, né, porque para baixo parece que os seres não veem, ele veio mais uma frequência, uma energia. Então quem está numa décima, mas se ficou mais denso, por que a gente não vê? É como se fosse uma rocha mais densa, né? Mas a diferença é muito grande, não sabia explicar direito, né? Mas também some, né? Porque some de a frequência. É uma frequência muito mais baixa, então sumiu, né? Engraçado essa parte. Eu fico devendo uma explicação melhor. Mas aí que começa a ver dimensões diferentes. Então uma está na frequência X, você não vê, então você tem que acender até lá, então, né? Então geralmente as frequências mais altas vai ter a coisa mais desenvolvida porque chegou primeiro, tem mais experiência, né? E as mais baixas vão estar com um nível energético mais baixo, é mais fácil para consciências novas lidar com um menor potencial energético, né? Então você com uma criança, você dá uma bomba para ela, ela vai se matar, né? Não sei se esse foi um bom exemplo, mas assim, nas grandes esferas, uma bomba é um palito de fósforo que eles riscam, né? Se tem mais maturidade para lidar com as coisas, então eles começam sempre, as consciências novas, sempre numa dimensão mais baixa. Não é assim como o meu centro ele começou baixo, né, e depois foi crescendo, as consciências novas vão começar então na periferia, porque o centro já está formado, né? Se ela for começar no centro, tudo começa no centro, né? Como tudo é um todo, tudo começa no centro. Então digamos que eu comecei no centro como uma poeira, né, um grão de areia, um cisco, né? Depois você começa a evoluir aquela forma, que vai evoluir, né, desenvolver e tal. Então uns vai começar como poeira, outros vai começar como aço, depende do qual começo qual contexto que se dê ali naquela história. E as consciências novas vão começar na periferia. Essas consciências novas estão mais susceptíveis aos erros. Então nós estamos aqui numa periferia e veja quanto erros entre aspas, né, porque é uma coisa natural. Então tem erros,
tem seres inconscientes dessa dimensionalidade, que há um centro, que há uma coisa que estamos todos ligados, né? Então aí vem a coisa do parasitas, que é um se alimentar do outro, coisa que eu vou falar também nesse tema ao começo, mas vai ficar para outro vídeo. Então seria isso, né? Para já definir, já separar essas dimensões, uma dimensão da outra. Então se você for saltar de uma, lá da 30ª para cá, você não vê nada, né? Os seres que já têm uma capacidade dessa dimensão multidimensional sem usar tecnologia, ele consegue perceber e sentir. Então por isso que acontece essa troca. Então, mas o que vai determinar realmente as dimensões é quando uma começa a se sobrepor à outra. Isso é o mais interessante. É o mais interessante mesmo, né, que me vem em mente agora. É outro dado, né, outro fato. Que não é como se tivesse um centro e as periferias. Aí que a coisa começa a ganhar uma característica quântica mesmo, real, né? Que até agora nós estamos falando de matéria. Então matéria você não entende, a vibração está caindo claramente, né? Mas quando uma coisa começa a se sobrepor à outra, aí já entra na física quântica, né? Então não é como se tivesse um centro lá e a periferia aqui. Está tudo sobreposto, né? Nós como os multidimensionais estamos sobrepostos. Aí vem outra coisa em mente. Mas como que isso aconteceu? Aconteceu já é um derivado dessa interação. A princípio, que sim, começa como centro, né? Então vamos usar de uma dinâmica linear. Começa como centro e se espalha. Depois ficou sobreposto, porque nós fizemos isso. Nós fizemos ficar sobrepostos, o que nos dá essa percepção de ter várias dimensões, né? Pelo fato de nós mesmos ser multidimensionais. É onde que vai entrar no lance da encarnação, né? Então, estava lá a periferia, legal, e nós, curiosos, vamos ver o que está acontecendo ao entorno. Vamos fazer ali um sobrevoo. Voamos de uma vez. Opa, não tem nada aqui. Não tem nada no meu entorno. Mas sim, temos, porque faz parte desse todo. Então nós sabíamos que tinha alguma coisa ali, né? E sabemos que é uma dimensão, né, que está no nível mais denso, está numa alta frequência. Então é como se o centro, não que ele fosse expandindo de 1, de 1, e o que era 1 vira 2, depois vira 3, né, como eu expliquei lá. O centro, ele é aquele 1, ele se expande junto, né, que tudo é o todo. Então apenas no nível material, que as coisas vão ficando de 1, 2, então tem aquela separação energética, que tudo acontece ao mesmo tempo. Só que a nível material se percebe, né, se tem essa percepção de, né, ser dessa forma que eu falei, de 1, 2. Então, esse 1 já está nas periferias, né, porém respeita aquele processo material. Então, como já tem esse campo de viagem, essa consciência do 1 ela se manifesta também lá na periferia. Só que devido à densidade ali ser algo inicial, então se manifesta nos corpos precários, né, de uma forma muito sutil. Então é o ser multidimensional que começa a se manifestar lá. E isso vem a dar essa percepção de dimensão. Então se percebe que está vindo uma coisa de cima. E à medida que essa coisa vai se intensificando, a presença ali, né, vai ficando mais claro que há uma outra dimensão. Então é onde que começa a haver saltos, né? Ali você sobe para uma dimensão. Então, ok, né? Então os seres observaram isso, que olhou, tá ali uma dimensão mais densa. E como a gente faz então para tocar, que já tem toda uma vida se desenvolvendo ali, né? Uma civilização, digamos. Como a gente faz para tocar aquela dimensão mais densa? Então a princípio eles notaram, né, que seres do centro, seres da periferia, notaram que era apenas um processo mais sutil, que era intuitivo. Né, digamos que você poderia sentir, ver. Eu não sei como um ser de uma dimensão mais alta ele nos vê aqui, né? Parece que aqui eu acho que nós não temos muito essa noção por causa da prisão. Então a prisão tem meios até tecnológicos privando isso, né? Colocando filtros para realmente não enxergar o que tem na outra dimensão. Eu acho que se ficar aí a gente vai começar a ver pelo menos quem está na quarta, quinta. Ele vai ter um contato maior, uma telepatia maior, né? Mas eu acho que eles podem ver, talvez nos vejam como um espectro, uma forma sutil, ou energeticamente. Eu não saberia dizer. Então há todos esses meios,
Eu estou querendo tentar chegar no mais avançado. O mais avançado eu creio que pode ver na nossa forma física. Mas desde que aquele ser já tenha vivido, passado por essa experiência física também. Então eles conseguem nos perceber fisicamente porque ele já tem todos aqueles dados, né, computado no ser dele. Mas aí ele consegue ser mais sutil. Então esse ser assento consegue, já como tem aquela forma computada, ele consegue se manifestar. Ou não, né? Depende de cada ser. Então você começa a ter um tipo de interação, né? Com interação com os espíritos. Aí vem toda aquela coisa de religião, né? O santo que se manifestou, né? Que começa a se sentir presenças, começa a se ter intuição, porque há uma relação. Então aí começa a se ter a percepção clara de que há outras dimensões, né? Que seres de outras dimensões estão interagindo conosco, né? Então isso seria o início, né? Vamos continuar desenvolvendo. Então começa a vir uma interação então entre dimensões, né? Cada um podia ficar no seu cantinho lá, bonitinho, né? E deixar as periferias se desenvolver. Mas não, como tudo é um corpo inteiro, né? Às vezes acontece uma coisinha lá na ponta e você sente. Acontece uma coisinha no seu dedinho do seu pé, você sente que ela vê o que está acontecendo. Então eu creio que a partir daí começa a haver a necessidade, né? Maior interação dimensional, né? Então houve uma dorzinha no dedinho do pé, né? Porque você sente suas extremidades. Então você coloca atenção nas suas extremidades e ali você envia, a princípio você envia células, digamos, nervosas, que é o pensamento e sentimento, né? Então, ou seja, viaja mais rápido, que é o ser de uma dimensão mais sutil, então eles são mais rápidos, são mais ligeiros, são mais desenvolvidos, né? Já chegou ao nível mental, células nervosas. Então você chega ali na periferia e vê a coisa acontecendo, né? E às vezes a coisa lá, ela já não acontece como aconteceu no começo, né? Vamos supor, no começo eu tenho meu corpo humanoide e tal, né? E está em relação com outros orbes. Depois de um tempo, de bilhões, de trilhões e infinito de tempo, a coisa já muda, né? Então, eu que era dessa forma, às vezes na periferia a forma já mudou. E eu vou achar aquilo curioso. Eu vou querer entender mais. Né? Atrai minha curiosidade. Né? Nossa, o que está acontecendo? Né? Como que estudo? Nós somos seres curiosos. E a partir dessa interação, se percebe, né, esse lance, essa mecânica das dimensões. Em algum momento, então aqui vamos entrar na encarnação. Esses seres começam a desenvolver eles percebem esse princípio energético, que você colocando a intenção, a sua energia vai para aquelas coisas. Isso como está, né, em tudo que nós colocamos na nossa intenção. Só que eles perceberam que poderia se fundir. Você coloca a intenção como, né, tentar outra coisa de início. Como, né, um ser ele percebe o outro. Você está lá numa dimensão superior. O que te atrai para um ser que está numa dimensão mais densa? É como se ele já se fundisse, a energia já está fundida uma na outra. Né? Então, assim, a princípio, né? Então você se infunde, você se sente, você entra naquele ser. Então muitos seres que são não só entrantes, né, mas muitas energias, elas falam que estão em nós. Então às vezes você tem seres de dimensões muito altas que vêm e, digamos, eu vou usar essa palavra, entra em você. Mas é parte da energia, parte da percepção. Então ela começa a perceber o mundo e sentir como estão as coisas através de você. Só que não está só em você, está em muitas pessoas. Ela vem no meio. Né? Ela pode, digamos, simpatizar com alguém que está fazendo coisas mais interessantes, mais pertinentes ao que ela tem interesse. Né? Então ela foca mais naquele tipo de indivíduo. É como o encosto faz isso. É algo simples, vai e ancora e fica na pessoa ali pregado. Então esses seres que começaram a vir primeiro, eles via pela atenção que está acontecendo, né, porque tem algum plano. Então para ter contato com esse plano, ele vem e energeticamente ancora nesse plano. Não que fica flutuando vendo tudo de cima. Não, é dimensão, é tudo fundido. Né? Depois a coisa vai conseguir essa mecânica de se destacar e ver a coisa de cima. Só que no primeiro momento vai ter o impulso energético. Então a coisa se puxa, a energia puxa e fixa uma na outra. Então eu fico mais sutil, ali observando. Interfere? Interfere. Né? Então de repente o indivíduo vai começar a ter pensamentos mais de uma outra dimensão, porque está outro ser ali junto. Né? Vai começar a canalizar. Né? Começa a ter uma interferência ali no plano. Né? Então primeiramente energético. Depois o mental daquele indivíduo que se fundiu, ele começa a entender e perceber o processo. Aí sim ele começa a ver meios a se destacar e se manifestar como ente que está fora.
Aí sim vai ter o maior domínio e pode se criar as cidades espirituais de auxílio. Mas em primeiro momento vai ser fixo, vai ancorar. Depois ele se destaca, né? E nessa percepção de que ancorou, é quando começa, então aqui onde que eu começo a indagar, né? Começa a ver o processo encarnatório. E fala, nossa, eu entrei ali, eu comecei a sentir coisas diferentes do que eu sentia. E você quer investigar um pouco mais dessa mecânica, como que isso acontece, né? Será que eu posso entrar no corpo sem já que não tenha um indivíduo já ocupado? Né? Porque vamos supor, no começo não tinha na encarnação. A encarnação é o quê? Surgiu uma esfera. Então ela já é a própria coisa, né? Então ela de si mesma ela vai evoluindo no caminho linear do 1, 2, 3, milésima, centésima, sem precisar voltar a encarnar numa mais densa, né? Não há essa necessidade de um processo natural. Então a encarnação ela começa a existir artificialmente. Então esse ser que observa a dimensão mais densa vai lá e a energia dele junta com outras consciências que estão ali. Então há as dimensões e há a encarnação. Então você encarna ali. Assim como nós encarnamos nas coisas que nós possuímos. Nossa energia está aqui. A nossa energia não encarna só como indivíduo, ela se concentra na forma de indivíduo, mas ela encarna no seu entorno, encarna nas pessoas em sua volta, né? Então ok. Então esses seres eles viram essa mecânica, viram que quando se junta com o indivíduo ali, há muitos relatos de seres que fazem isso, que estão em pessoas, né? E não assim como um encosto. Eles vão lá e estão sentindo as emoções, né? Muitos falam que seres que já perderam a emoção e voltam a sentir a emoção, né? Então o universo ele vai se diversificando e a consciência ela é curiosa, ela quer ver experimentar aquelas diversificações, né? Então por isso que isso acaba, digamos, acontecendo. Então esse ser ele vê que há conflitos, por exemplo, né, de uma célula devorando a outra, tal, e não entende aquilo, né? E para entender aquilo, só encarnando. Então encarnando ele vai sentir a dor que isso causa, vai sentir o amor, né? Você sente coisas muito intensas também, né? Mas eles já não sentiram isso lá no começo? Lá no começo, vamos supor, é só um e outro, é só uma troca de energia muito sutil, né? A coisa não tinha ganhado tanta complexidade. Eu acho que a coisa vai ganhando complexidade à medida que vai expandindo, né? Aqui que eu vou imaginando, né, como que é. Então, por algum motivo, ele quis fazer isso, né? Vamos chegar lá a esse ponto. Ele quis, né? Por algum motivo. Então, a princípio, essa célula, ela seres autônomos, digamos, né? Assim como um animal. Muitos falam que o animal não tem alma. Tem, né? Mas vamos digamos que no começo... Por que não tem alma? Fala que não tem alma. Digamos que o primeiro que surgiu não tinha alma, porque ele era o que era. Ele já é a centelha se desenvolvendo, né? Quando essa centelha ela pula para uma dimensão mais densa e fixa ali, então é 1 e é 2. Então é um ser vivente que ancora, né? E um próprio que está vivendo naquela dimensão. Agora, quando esse ser vivente ele pega aquele corpo e fala, legal, eu quero entrar nesse corpo e sentir tudo isso, né, a partir das células ali, né? Então ele vai e fixa e se aposta daquela célula. No caso da concepção, né? Então aí é a encarnação. Ele encarna a energia dele, então ele não vai mais ser passageiro de um corpo que está vivendo aquelas experiências e ajudar, né, dar um upgrade e experimentar as sensações que aquele ser está vivendo, né? Como por exemplo, vamos imaginar no animal. Então vamos imaginar, tenho eu aqui, aí eu vejo lá um mundo animal, legal, né? Como será que tem uma forma de uma girafa, uma forma diferente, né? Um peixe se nadar ali, né? Eu acho muito curioso aquilo, né? Aí eu posso ir com a minha energia e encarnar energeticamente, só que eu vou começar a continuar sentindo eu e ser um e o peixe também, né? Então eu vou até influenciar o comportamento do peixe, né? Só que eles vão falar, não, agora eu quero ter um peixe só meu. Os peixes, ele continua sendo, né, um indivíduo ali sem alma normal, né, sem alma, entre aspas, né, mas ele é um logos. Aí eu falo, não, eu quero ter um peixe só meu. Então na hora que o óvulo começa, eu vou e dou uma forma de fixar ali, né, eu dou um jeito de pegar a minha energia e entrar naquele embrião, porque eu vou desenvolver cada molécula, cada célula
daquele indivíduo, né, daquela partícula, daquele corpo. Se desenvolve, então eu estou fundido na hora que aquele corpo desenvolveu. Então é onde você olha e fala, ali tem um ser mais evoluído, operando dentro daquela criatura. Então você vai ter um cardume, ali você vai ter uma criatura que você entrou, né? Então onde você vai se olhar e vai falar, não, aquele tem alma. Qual que é a característica de ter alma? Vai ter um potencial energético maior, e ele vai ser diferente dos outros. Ele vai ter algumas atitudes diferentes, porque ele traz uma bagagem ao que o outro que do começo não está trazendo, porque o do começo ele está desenvolvendo de forma natural, né? Assim como a evolução de Darwin, saiu da água, foi a célula, então é uma forma natural, então ele vai seguindo apenas o que está no meio. Já o que encarnante, ele traz informação de fora, então por isso que o encarnante ele chega e quer modificar, ele vai contra o meio, tipo Jesus, né? Chegou todo mundo fazendo sacrifício, né? Ele acaba com isso daí, né? Chega, não vai ter mais sacrifícios, tá? No templo lá que ele expulsa os caras fazendo comércio, né? Então ele vem com uma mecânica diferente porque ele tem uma percepção muito além, né? Então as almas vêm e cria a modificação, né? Dá o upgrade, né? Então seria isso a encarnação. Então a encarnação ela começa aí, quando o ser curioso ele quer entrar, quer experimentar, seja que motivo for. Geralmente ele quer experimentar, né? Fala aqui que vem para modificar, não. Nós estamos querendo experimentar o meio, né? Com o corpo só dele, né? Sem ficar dividindo a experiência com o que está ali no começo, que vai dar um upgrade, vai ajudar, né? Mesmo todos sendo um, cada um tem uma essência individualizada, né? Esse é um processo mais complicado, né? Eu estou tentando aqui discernir, tentar entender também à medida que eu vou fazer no vídeo. Então seria isso, né? Como começa a encarnação? Os seres de uma dimensão maior, tem como da dimensão maior inferior encarnar numa mais sutil? Tem, né? Só que vai chegar lá, ele tem um potencial energético 10, sintonias, hertz, não sei quantos, né? Bem baixo. O que ele consegue lá? Ah, tem a pedrinha ali que o hertz está igual, então dá para colocar ele na pedrinha. Então vai lá e fica na pedrinha lá, em êxtase eterno, né? As pessoas querem, eu quero ir pra 10ª, 30ª dimensão, porque sente aquela energia, né? Aquela energia que bota a pessoa em êxtase e fica paralisada, só sentindo êxtase. Vai ficar assim, vai ficar na pedrinha lá, sentindo êxtase. É ruim? Deve ser muito bom, porque a pessoa entra em êxtase eterno, né? Então ela passa um tempo, um processo naquele êxtase, se curando de toda a vibração, vivenciando, mesmo que de forma muito sutil, o que se passa naquele plano. Ela está se nutrindo daquela energia. Só que ela precisa desenvolver um corpo material capaz de também interagir, né? Porque é da mesma forma que nós interagimos aqui. Então eu consigo interagir aqui, lá eu não consigo, porque o potencial energético é muito elevado. Então com o tempo, eu vou conseguir virar um insetinho, que é uma forma bem autônoma, mas eu já consigo controlar um corpo de insetinho. Minha energia já consegue ficar lá. E vai se desenvolvendo para um vegetal, uma árvore, né? Depois vai ganhando autonomia, que é os animais, até conseguir controlar o mental, que é o potencial energético muito maior. Então seria isso, né? O centro sempre vai ter um potencial energético maior. Então para chegar lá, por que nós temos que subir nossa vibração? Sobe a vibração, porque você vai conseguir chegar numa 5ª dimensão e vai ficar consciente, não vai ficar lá em êxtase como um drogado, né? Por isso que as pessoas se drogam, né? Para de uma certa forma amortizar o que ela sente do corpo físico e ficar ali na mente. Só que essa é a vida que você vai levar numa dimensão maior? Não vai, a não ser que você queira ser um animal, uma planta, um ser inanimado, né? Entre aspas, um ser inanimado. Então seria isso, gente. As dimensões elas acontecem então com essa expansão. A periferia sempre vai ser um pouquinho mais densa, né? Depois, quando se expande demais, você vai ter que fazer aquela viagem. Tem a viagem à distância. Eu vou com o veículo do 100º, chego até o primeiro. Então um nível linear, eu vou rebaixando, então nem percebo que estou numa dimensão diferente. Então a Terra ela está fazendo esse processo, né? A Terra do ano 1000, se você voltar nesse ano 1000, você já não vê a Terra, porque nós estamos já vibrando numa outra frequência. Mas nós temos um caminho linear, então nós achamos que sim, aquela Terra está lá, né? Não está, não existe mais, né? Primeiramente porque não existe essa viagem no tempo. Mas a níveis energéticos, se fosse remontar, é uma outra dimensão já. Então nós já subimos de dimensão. Assim como vamos subir para a 4ª, 5ª, continuar subindo. Então você subiu a sua dimensão, você se gabarita
a trabalhar com potencial energético maior, a sua tecnologia ela revoluciona também, né? Como está acontecendo, né? E então essa é a dimensão. A encarnação é quando eu faço o salto. Eu já não faço mais a viagem em distância, eu faço a viagem dimensional, porque eu já tenho capacidade ou do meu ser ou tecnológicas de saltar. E quando você salta, você percebe o que? Que a coisa é quântica. Eu sempre esteve lá. Então só apareço. Então eu estou lá, eu apareço. Opa, né? Que é a terceira dimensão. Aí quem olha ali, uma aparição, um ser, um anjo, né? Deus. Né? Então esse ser tem capacidade para fazer a viagem dimensional. Coisas que nós vamos um dia atingir também. Eu acredito que já temos tecnologia para isso, só que está sendo vedada do ser humano. Né? Então nós temos aí a viagem dimensional. E eu falo, não, eu vou querer encarnar nesse ser. Então eu tenho um potencial, na 10ª, eu tenho um potencial energético muito grande. Então aquele veículo da primeira dimensão não me suporta. Então muitos falam até que Cristo só viveu tantos anos porque ele não poderia viver mais porque a energia não suportava. Tudo é adaptável. Né? Tem muito do ser. Se eu tenho o controle da minha energia, sim, eu consigo. Mas se teria um ser muito evoluído. Mas se um ser muito evoluído, ele não quer ficar aqui. Eu imagino que não queira. Né? Mas acontece isso, da estrutura não aguentar. Então se tem que criar uma estrutura, então muitos falam da Terra, né? A Terra está sendo, o projeto está sendo feito isso, está sendo feito um corpo, juntando genética de tudo, para projetar um corpo que suporte, né, uma energia muito alta. Então digamos, deuses querem experimentar isso, esse veículo. Né? Você quer criar um veículo, você tem que criar aquele veículo perfeito, com fibra de carbono, para resistente tudo. Né? Então é mais ou menos esses experimentos que é feito com o corpo humano, para ele suportar essa energia muito alta. E esse corpo, então, ele chama muita atenção porque ele suporta essa energia muito alta. Né? Então você tem seres aí, avatares encarnando, mesmo que tem que ter uma hibridização, né? Mas o corpo já está começando a suportar as tais sementes estelares. Né? Então assim, é um corpo elasticamente incrível, porque ele suporta uma semente estelar e suporta um ser que acabou de sair do reino animal. Então se dá um conflito incrível aqui na Terra, como a gente vê. Né? Seres parasitando uns aos outros e seres ajudando. Então é uma diversificação muito grande que isso acontece aqui. Por isso que isso aqui chama muita atenção. E a gente percebe essa dinâmica de dimensões. De não perceber só uma, duas, mas centenas. Né? Tipo, pessoas falando que já foram na 30ª, 100ª. Né? Então se percebe, né? Se tem isso. Às vezes ela foi mentalmente. Você pode ir mentalmente porque você é o todo. Em nível de sentir, que está além da mente, você sente. Só que a mente ela barra. Fala, não, isso não é possível. Né? Então a gente tem que perceber que a minha mente é como esse corpo físico, é a mesma dinâmica. Eu estou usando esse corpo físico, então também estou usando a minha mente. Então eu começo a entender melhor como isso funciona. Porque enquanto eu não tenho mente, né, como eu sou um animal, então eu vou me agir mecanicamente de acordo com o meio. Eu tenho vontade de fazer isso, eu vou lá e faço. Tenho vontade de fazer aquilo, eu vou lá e faço. Então eu faço mecanicamente. Né? Enquanto eu não perceber que minha mente é como se for corpo físico, eu também mentalmente eu ajo mecanicamente. Então me vem um pensamento, eu vou e passa. Não, acho que isso não devo. Também é um pensamento que eu estou barrando. Então não percebo essa dinâmica acontecendo, interagindo entre as coisas. Quando eu começar a perceber, então o tom passa além da mente. Né? Então acho que é isso. Sobre esse vídeo de o começo, né, sobre as dimensões e encarnação. Ficou dúvida, né? Quero uma explanação maior sobre tal tema. Eu venho aí, pode deixar aí nos comentários. Aí eu vou ver direitinho. E muito obrigado, né? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.